Oi, pessoal. Já vamos começar a nossa live de quarta-feira. Vou colocar aqui no Instagram também, hein? Ah, coisa boa. Mais um bate-papo aqui com vocês. Vamos que vamos. Deixa eu só me organizar, me atrasei aqui no consultório, mas vai ser muito gostoso pararmos um pouquinho para esse bate-papo aqui, né? Então, só um pouquinho, pessoal. Oi, oi, tudo bem? Agora sim, agora estamos juntos no YouTube e aqui no Instagram. Oi, pessoal, boa tarde, muito bom receber vocês aqui para mais uma live. E lembrando que esta live faz parte de uma nova série que é Comunicação e Carreira. O quanto que é importante nós pensarmos no valor desses dois pontos juntos. Por isso, ao longo dos próximos dias, eu quero te mostrar como você pode conquistar novas oportunidades na sua carreira com uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva é absolutamente tudo de bom e necessário. Para quem está chegando hoje, quem nunca veio aqui, quero dizer que eu sou a Cida Stier, sou fonoaudióloga, e a minha proposta aqui nas redes sociais é incentivar você a ter uma comunicação muito poderosa que transforme a sua vida e te leve a realizar todos os sonhos, aqueles mais ocultos que você acaba deixando para depois, porque acha que não dá conta da comunicação. E o tema da live de hoje é falar algo bem importante, que eu vou colocar aqui. Aliás, esqueci. Ai, 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 deixa eu colocar. Como lidar com a timidez para se sentir ouvida, ouvido e valorizada ou valorizado. E esse é o nosso tema, porque muita gente fala: "Ah, como perder a timidez?". Particularmente, eu sou contra essa ideia de perder a timidez. Por que que tem que perder algo que é tua característica? Agora, saber lidar com ela, esta é uma outra história. Portanto, hoje nós vamos conversar sobre como saber lidar com a timidez. Por que que não se precisa mudar a timidez? Porque não é nenhum problema, pode se tornar um problema em algumas áreas da vida, mas ser tímido traz aí algumas características que estabelecem um diferencial na sua maneira de ser. E eu falo isso de uma maneira muito carinhosa, em relação a todas as pessoas que já passaram pela minha vida, que buscaram um trabalho de comunicação para melhorar a timidez e falar melhor. E eu tenho uma admiração enorme por todas essas pessoas, e tenho certeza que por todos os tímidos que lutam internamente para mostrar quem são, para mostrar aquilo que acreditam. E muitas vezes acabam não tendo a oportunidade. E quando nós pensamos na timidez como uma característica, muita gente acha que: "Ah, não, tá louco, a timidez é um problema sim, é um limite, mas não é um problema. Pode ser um problema se você deixar ser". E é uma oportunidade, porque a partir do momento que você olha para essa característica sua e pensa: "Ok, parece que eu não tenho que brigar, bater de frente com você. Posso me dar bem? Pode. Vamos ver então como que isso acontece". E um dos primeiros pontos a ser levado em consideração é a capacidade maravilhosa que uma pessoa tímida tem de observar. Podem ter certeza que quem é mais introspectivo não necessariamente é tímido, mas o tímido tem um comportamento mais introspectivo. E no momento que você está numa situação mais ali na sua, de forma mais introspectiva mesmo,
você jamais vai falar alguma coisa fora de hora, vai falar alguma coisa que ofenda alguém, que não, porque você vai pensar antes de falar. Eis aí uma super qualidade de uma pessoa que é mais tímida, mais reservada. Por quê? Ela vai ter o cuidado com aquilo que fala. Olha, que esta é uma grande vantagem sobre muita gente que fala e fala demais e não está nem aí com o que o outro está sentindo ou está pensando em relação a tudo isso. Por isso, preste atenção. Se você é uma pessoa tímida, você tem aí um grande diferencial de saber observar. A capacidade de observação muitas vezes exige o silêncio, exige que você se mantenha atento a outra pessoa para sentir como você se posiciona em relação a ela. E essa é uma característica que nem sempre pessoas falantes percebem que é importante, que é um valor, que é algo necessário e, em algumas situações, até urgente. Se você simplesmente se põe a falar e não observa o contexto, como que o outro está se sentindo, você pode errar e errar muito por não saber se adequar à situação. Já uma pessoa que é mais reservada tende a não ter esse comportamento invasivo. Muitas vezes acaba também perdendo muitas oportunidades, a gente já chega lá no que não pode acontecer. Mas eu quero aqui reforçar as coisas positivas. Hoje pela manhã, 6 horas da manhã, eu vou treinar, porque depois durante o dia não dá mais. Eu estava lá na minha esteira e tal, e observando um menino, devia ter uns 15, 16 anos, provavelmente estava no primeiro dia da academia, e ele chegou para treinar, e ele olhou o equipamento lá e tentou mexer e tal, daí pôs a mão assim, ficou observando, e aí ele não sabia o que fazer. Ele não conseguia ir conversar com o instrutor lá da academia para pedir um auxílio. E nesse momento ele estava lá do outro lado da academia e tal, e ele ficou ali precisando de ajuda, precisando se ajudar, e no entanto ele se manteve tranquilo, bem tranquilo, até que o instrutor veio resolver a vida dele. Então veja, uma coisa também positiva, e tem os 2 lados, né, que o instrutor poderia não ter vindo, ele poderia ter ficado sem saber. Essa seria eu. "Uai, eu não acredito que você faria uma coisa dessa". Você não ia lá chamar: "Ei, será que você pode me dar uma força aqui?". Ah, não. Ele ficou quietinho lá, ficou observando. Inclusive, eu até falei para o meu personal, falei: "Ah, vai ali dar uma força para ele, pelo amor de Deus". Ele falou assim: "Não, Cida, é melhor não, porque depois eu posso mais atrapalhar do que ajudar". Eu falei: "Meu Deus do céu", eu já estava ali suando na esteira e não era nem de estar no meu treino, era de ver o sofrimento que ele estava ali, mas ao mesmo tempo ele estava num posicionamento de espera. E isso é uma coisa interessante. Se ele não estivesse sofrendo, seria uma coisa bacana, porque hoje as pessoas são muito impacientes, muito imediatistas e precisam de tudo muito na hora e tal, já tem que sair falando, já tem. Ele não. Ele, veja que bacana, ele esperou o instrutor calmamente orientar outra pessoa e depois veio e pronto, daí saiu do meu foco de atenção, mas fiquei refletindo sobre isso, o quanto que ele, lidando ali com a vidinha dele, ele também conseguiu ter uma atitude bacana, mesmo sendo tímido. E geralmente quem sofre a dor da timidez, de se sentir incapaz muitas vezes de falar aquilo que pensa, isso não precisa nem ser no trabalho, pode ser em casa mesmo, pode ser num grupo maior de familiares, amigos. E o que acontece é que essa sensação de incapacidade também não permite ver
características muito interessantes que elas podem, quando forem trabalhadas junto com esses pontos que são de dificuldade, podem realçar o seu jeito de ser. E tem os prós e os contras. Eu não estou aqui defendendo que você tem que, uhul, quero ser tímido, porque deve ser uma beleza. Não. Você tem que aprender a lidar com a timidez, sabendo que não é algo que você condene e acha que não tem como resolver. Agora a gente vai falar sobre o aspecto da comunicação em si, e é claro que você se sentir incapaz de ir lá chamar alguém para te ajudar a fazer alguma coisa, porque você não tem essa sensação de conseguir fazer isso, ou que aquilo vai te travar, se você não consegue telefonar para alguém para resolver alguma coisa, ao invés de mandar mensagem. Aliás, parênteses aqui, o WhatsApp resolveu muito a vida dos tímidos que nunca mais ligaram para ninguém. É ou não é? Ah, tem que ligar para tal. Ah, não, 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 eu vou mandar uma mensagem. Pois é, isso atrapalhou um pouco os planos da comunicação para quem é tímido, porque como é que você vai desenvolver a tua comunicação se você não consegue ligar para pedir uma pizza? Agora não precisa mais de nada disso. E aí você perde a chance de treinar. Bom, Simone está dizendo aqui que tem um colaborador que é tímido, que faz se orientar, que vai se orientar todos os momentos e tento ajudar. Ser tímido na infância é mais complicado, depois aprendemos a melhorar a nossa comunicação. Nem todos, tem gente que passa uma vida inteira lutando com isso, achando que precisa se esconder. E eu considero que quando você não trabalha a comunicação, você acaba tendo essa sensação de ser normal ou de ser um problema muito maior do que é. Por exemplo, aqui no consultório, e isso eu vejo também com os meus alunos do online, uma coisa que se repete. Alunos, clientes me dizendo: "Ai, Cida, provavelmente eu sou o teu caso mais complicado para tratar, né, para resolver". Quem me dera que uma pessoa tímida fosse um problema, não é, não é. E é engraçado isso. Vocês até podem me dizer se alguém aqui também tem esse sentimento de dizer: "Olha, eu acho que o meu problema de timidez é maior do que todo mundo". Bem coisa de tímido achar isso. Por quê? Porque fica se escondendo, e aí não olha para o lado e não percebe o quanto de timidez tem ao nosso redor. Todo mundo é um pouquinho tímido, todo mundo traz lá, por mais que a pessoa seja super descolada, coisa e tal, em alguma situação ela vai passar pela experiência da timidez. Não pode ser algo que realmente limite a vida, porque aí impacta diretamente em todas as áreas e é na comunicação que ela se manifesta mais. E em cima dessas características da timidez, nós devemos levar em consideração o seguinte: algumas questões que sempre me perguntam. É possível que uma pessoa tímida consiga chegar no topo da carreira? Claro, por que não conseguiria? É possível que não chegue por causa da timidez? Claro, é possível também. Tudo vai depender da coragem. Eu tenho falado todos os dias aqui na nossa live, na nossa série de lives Comunicação e Carreira, que para a gente ir em frente com a comunicação e lidar com todos os desafios que nós temos hoje, a palavrinha coragem tem que estar inserida. Então, por exemplo, nós temos vários atores, políticos, cantores, advogados, todas as áreas. Tem pessoas que se destacam muito nas suas atividades, mas são extremamente tímidas e não tem mal nenhum. A Mary Streep, por exemplo, diz que sempre foi muito tímida. E você olha no cinema, olha todos os filmes, a presença, o poder que ela tem, e ela diz. Então, ela não teve que ter coragem para lidar
para ir para frente e se resolver com ou sem a timidez, o que vai definir se uma pessoa vai chegar no topo da carreira, mesmo sendo tímida, é a forma como ela vai abrir as suas oportunidades ao longo da vida. E isso depende dessa observação. Quem simplesmente vai deixando de lado esse tema, diz: ah, não, quer saber, eu sou assim mesmo, eu não sou muito de falar e está tudo bem com isso. Não está tudo bem. Porque se você não se arrisca, você não se conhece. E se você não se conhece, você não dá chance para você ir mais longe do que você já está. Então, esse é o ponto. Aqui, a Elisângela está dizendo aqui, ó, eu falo pouco, não gosto de falar, prefiro escrever. Ah, Elis, você está me dizendo que você é um pouquinho tímida ou não? Sinto desconfiança das pessoas sobre a minha postura. Costumo me considerar metida. Aí é bacana falar sobre isso, porque é muito comum uma pessoa tímida ser confundida com uma pessoa antipática, metida ou arrogante, quando na verdade você está na tua ali e às vezes até meio desconfortável, porque você não está se sentindo bem para falar, está todo mundo falando, você está ali sem se sentir muito parte daquilo. Veja, Elis, o que eu posso te dizer dentro desse nosso assunto de hoje? Não precisa falar demais. Olha, outra coisa que a gente tem que desmistificar aqui. Para você lidar bem com a timidez, você tem que falar muito? Não. O mundo precisa que todos nós falemos um pouquinho menos, não é? Veja, essa minha live aqui, ela tem 30 minutos, 30, 35 no máximo. Por quê? Porque é suficiente para bater um papinho, desenvolver uma história. Poderia ficar 1 hora, mas resolvi que eu quero ficar menos tempo. E assim é um aprendizado para todos nós, não é? Quando você fala assim, ó, prefiro escrever, mas tem situações que não dá para escrever, porque você precisa colocar a tua ênfase, você precisa colocar a tua intenção. A escrita é maravilhosa, as palavras estão aí para nos ajudarem a transmitir as nossas mensagens, isso por si só já é uma grande maravilha na nossa existência, mas a fala, ela é rica de intencionalidade. E quando você se priva de dar uma opinião, de expor um pensamento, você também priva os outros de te conhecerem, porque quando nós damos uma ênfase, uma pausa, usamos determinado ritmo para falar alguma coisa, o que vai acontecer é que o outro vai somando características e fazendo a leitura. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês desde segunda-feira, tenho novos seguidores aqui que estão nessa live, agradeço muito. O que acontece é que vocês já sabem um pouco a meu respeito, já devem ter formado, ah, a Cida é assim, porque, primeiro, que está no meu jeito de ser, segundo, no meu jeito de falar, também eu estou contando a minha história. Agora, se eu só decido escrever, eu conto a minha história num silêncio que muitas vezes omite partes importantes. Portanto, fale pouco, mas fale. Isso vale para todo mundo. E uma coisa muito, muito especial. Hoje, o meu primeiro cliente que eu atendi de manhã cedo é um profissional que trabalha com equipes grandes e, claro, ele todo, né, nesse mundo online e tal, ele é muito tímido e ele faz apresentações, ele cuida muito das apresentações e sempre ele é elogiado pelas telas, pelas imagens. Mas eu estou trabalhando com ele uma coisa que é muito sutil, mas que está dando um efeito transformador na vida dele. Ele começava sempre as reuniões, as atividades online com a cara muito fechada, muito. E aí que a Elis falou de, ah, me acho metida. Às vezes, um semblante que está mais para dentro, digo, né, a flecha está voltada para dentro. Se você entra numa reunião
e entra lá com um olhar, você não mostra também, você tem que trazer teu olhar para o outro, você tem que trazer uma expressão que seja de conexão. Lógico, se eu estou abrindo um microfone, se eu estou abrindo uma tela, eu tenho que me conectar com você que está do outro lado, se for uma reunião com a pessoa que está do outro lado. Se eu entro assim, falando de uma forma reservada, blá, 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 vou passar a sensação de que ou estou desanimada, ou estou depressiva, ou estou de mau humor, ou sei lá, tantas impressões. Tudo bem estar desse jeito, mas não é uma boa forma de você trazer para a comunicação elementos que não somam a ela e que, na realidade, te distanciam muito da outra pessoa que está te ouvindo, de quem quer receber uma mensagem de um jeito que diga, ah, legal e tal, não é assim? E esse é um ponto que, se você observar, e entra bem o tema, como lidar com a timidez para ser ouvida, para ser ouvido e valorizado, o princípio é muito claro, fale para que te ouçam. Falamos aqui de coragem, aqui também a Simone, quem me falou aqui, a Simone falou que tem que se arriscar às vezes, é isso aí. Então, se arrisque, fale, solte a voz. E esse trabalho com o meu cliente da manhã, exatamente enfatizando isso do colocar uma expressão mais de bem com a vida, porque ele é um cara super de bem com a vida, mas a expressão dele é de uma pessoa tímida que não quer mostrar o que está sentindo. Então ele está sempre com a cara mais fechada e tal. Já entra um pouquinho mais de volume na voz. Quem é tímido tende a falar mais baixo porque não quer ser percebido. Não é que tenha problema de voz. É claro que tem muita gente que tem problema de voz, problemas sérios que precisam ser resolvidos com técnicas certas. Mas no quesito timidez, simplesmente você criar o hábito de gravar a tua voz, está numa reunião, grave-se e depois ouça, diga, nossa, eu parecia que estava morrendo. Eu falei desse jeito, parecia que estava morrendo. Como é que você vai descobrir isso se você não gravar a sua voz, se você não ficar atento à sua voz no momento que você estiver falando? Vai passar batido. E um ponto que é totalmente relevante para você aprender a se colocar para ser ouvido, para ser ouvida, tá certo? Então, esse é o número um. Quer ser ouvido? Fale. Fale para que o outro te ouça. Veja, fazendo um paralelo para quem fala demais, na contramão disso tudo, tem aquela pessoa que fala muito alto e que se esparrama no ambiente pela voz e que atrapalha os outros. Quem é tímido detesta esse comportamento e foge dele de todas as formas. Por isso acaba ainda piorando o seu quadro de querer esconder sua própria voz. Não, Cida, eu detesto esse negócio de falar muito alto. Não precisa falar alto. Fale para fora. A voz tem direção. Se você resolve colocar a sua voz na direção do outro, você pode naturalmente colocar a sua voz no volume correto, com uma energia, com uma intensidade correta, de modo que a pessoa vai prestar atenção no que você está falando. Agora, se você falar para trás, como se você realmente quisesse se esconder e não passar uma mensagem de jeito muito claro, o que acontece? Todo mundo falando, você tenta falar, você tenta colocar a tua opinião, não consegue, porque está faltando voz, está faltando atitude na voz, que vai te levar a esse maravilhoso sentimento de ser ouvido. Quem fala alto demais também precisa se corrigir, porque o alto demais e o baixo demais passam do limite natural do gostar, do estar numa conversa, do estar atento a uma determinada mensagem. E esse é um ponto a se considerar para quem fala alto demais. Por exemplo, não, eu gosto de falar muito alto. Não se esparrame.
Não se esparrame com a voz, porque ninguém precisa ficar ouvindo você lá longe. Começa a falar aqui. Eu acho que eu já contei numa das lives, um cliente meu, que ele falava muito alto, mas muito. A minha sala, essa minha sala aqui, ela é toda acústica, meu teto, eu vou mostrar para vocês, ele é todo furadinho, ele tem isolamento acústico, não dá para ouvir lá de fora ah, o que estamos conversando aqui, mas acreditem, esse meu cliente, quando ele estava chegando no consultório, eu ouvia ele chegando, eu estava com a minha porta fechada, eu ouvia ele do lado de fora do consultório, porque tem um espaço grande até chegar lá. Gente, ele berrava, e, e era natural dele, uma pessoa super divertida, mas que adora falar, é muito extrovertido e incomoda todo mundo com esse jeito, porque não dá para falar tão alto assim e achar que dá tudo bem. Bom, precisou passar por uma reeducação. Então, agora, todo momento que ele me encontra, ele fala: Olha, Cida, eu não faço mais aquilo. Ai, meu Deus. Mas do mesmo jeito, a pessoa que fala muito baixinho tem que perceber que não é possível gerar no outro um desconforto de ter que fazer força para ouvir. Ninguém gosta disso. E se você fala de um jeito, morrendo e tal, porque não está confortável de falar, vai ficar difícil. Aí você volta a me perguntar, mas Cida, um profissional tímido pode chegar no topo da carreira? Pode, mas tem que trabalhar isso, tem que resolver. Comunicação e carreira. Você vai conquistar novas oportunidades na sua carreira, despertando a tua atenção para vários elementos que impactam diretamente sobre ela. A timidez é uma delas, é uma dessas travas que te mantém ali agarrado na certeza que esse é meu jeito e tal. Não tem que perder. Lida com isso da melhor forma possível. A Polly fala assim, ó, eu sou uma pessoa que fala muito rápido, fico muito nervosa no que as pessoas estão ouvindo e que vão criticar. Muitas vezes não é nem por timidez isso, não é? É por excesso de autocrítica, pelo medo de julgamento. Pessoas tímidas têm essa característica, mas não só pessoas tímidas. Tem muita gente que é autoconfiante, tem bastante segurança no que faz, mas quando chega numa hora de maior exposição, aí sim, bate esse sentimento de não conseguir lidar com uma crítica, com um pensamento contrário, e é importante saber se ouvir nesse momento, para você não cair na armadilha de começar a falar rápido para terminar rápido, porque ao terminar rápido, mais rápido do que você deveria, provavelmente você metralhou uma série de palavras e não se fez entender. Você tem que trabalhar, está falando, prestando atenção na velocidade da fala, na articulação das palavras. E se você, na hora, pelo nervosismo, dispara e não percebe que você sim pode ter controle sobre isso, você pode ameaçar totalmente uma apresentação. Não ligue muito para o que se os outros vão criticar ou não. Vai com fé, vai com o seu coração valente aí e vai com coragem para falar o que você precisa falar. Esse é o ponto. E olha só, quando eu falo, sinto que sou ouvida exatamente porque evito falar muito e tento ser assertiva. Maravilhoso, exatamente isso. Se você está numa reunião, todo mundo falando, sem avaliar a necessidade de falar, tanto assim, chega uma pessoa mais sensata, tímida ou não, que fala pouco, mas fala de forma assertiva, o que tem que ser falado do jeito certo e na hora certa, é isto que é o ponto mais alto para uma comunicação de alta performance. Você precisa, de fato, desenvolver essa percepção. Estou falando no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa?
estou falando para pessoas que vão me ouvir com a minha voz certa, com a minha voz adequada, com um posicionamento adequado. Então, veja, ontem eu falei muito na live e hoje eu quero aqui destacar novamente que nós não melhoramos a comunicação com dicas porque a, a comunicação em si, ela é muito poderosa, ela abrange muitas áreas da nossa vida. Se nós pegarmos todas as consideradas soft skills, todas elas têm uma relação com a comunicação, sendo a comunicação a primeira delas que vai fazer a ligação dos pontos entre elas e entre muitas outras, as hard skills também. E quando nós pensamos em trabalhar melhorias, tem que prestar atenção. Quero que você saia dessa live aqui comprometidíssimo com a ideia de observar, ouvir, mas observar a forma como você coloca a sua voz. Com a próxima pessoa que você vai conversar, observe o volume, observe a clareza, se você está falando de uma forma que você consegue ser ouvido com facilidade. Observe se você fala demais, se você atropela as palavras que você quer terminar demais, rápido demais, ou ainda observe se você deixa de falar por não querer se expor. E aí pronto. Qual que é o caminho para aprender a lidar bem com a timidez? É fazer com que você vá ao encontro de situações que você possa despertar esse interesse por falar mais e melhor. Como que é isso, então? Você vai numa situação que normalmente você não falaria, procure falar. Procure mandar mensagens. Uma coisa que é complicado, às vezes a gente não consegue ouvir uma mensagem de áudio, mas você pode fazer isso com as pessoas mais próximas e sempre que possível, dizer, vou te mandar um áudio para te explicar isso. Manda um áudio para você ouvir a tua voz, para você avaliar se tem vícios de linguagem. Conheça a tua característica de comunicar coisas simples e ordinárias do dia a dia, ou seja, falando com pessoas, veja como que é, conheça, olhe para isso e diga, olha, eu falo assim com a minha mãe, falo assim com meu marido, com a minha filha, com meu filho, vá observando, para que então você tire daí um dos pontos que te chame a atenção, que eu gosto disso, essa característica na minha forma de falar, eu gosto. Toda pessoa tímida tem um potencial de ser excelente comunicador, exatamente por conta disso, porque tem muitos pontos positivos. Num primeiro momento, busque essas situações que eu chamo aqui, né, de ordinárias, de conversas básicas do dia a dia, mas procure também sempre levantar a mão e falar, eu posso fazer tal apresentação. Tem que apresentar um projeto, tem que apresentar um resultado. Eu posso fazer isso. E quando você se sente capaz de encarar uma situação, tenha certeza que você vai se preparar para ela. Que, aliás, é um dos pontos que traz total diferencial para quem é tímido no ambiente de trabalho. Jamais vai para uma reunião sem se preparar, jamais vai falar alguma coisa que não tem certeza e jamais vai fazer uma apresentação no improviso. Não existe isso. Então, veja, colocando na balança as vantagens de ser tímido em relação a uma apresentação em público, são muitas. Por quê? Não vai se arriscar desnecessariamente, vai se preparar para as situações, vai fazer uma apresentação caprichada e vai ter o cuidado de fazer o seu melhor. Quando muitas vezes uma pessoa que é extrovertida, que tem facilidade para falar, vai deixar para a última hora, não vai se preparar, vai ter aquele excesso de autoconfiança, diz, não, eu sei, eu chego lá e faço. E deixa muito a desejar. Por isso, meus queridos tímidos que estão aqui nessa live, eu tenho uma mensagem muito importante para vocês. Me prometam, levem isso a sério.
vocês têm um potencial muito grande de serem comunicadores de altíssima performance, que é a característica principal de quem quer e desenvolve uma comunicação assertiva no seu dia a dia, com atitudes, com cuidados, e nunca deixe de lado a sua capacidade de ir lá, de aceitar um convite, porque você é capaz, você tem atributos, qualidades bem bacanas que vão te ajudar a lidar muito bem com o momento de uma apresentação. Prepare-se para isso, mas saiba que tem um potencial aí oculto que você precisa ter segurança para ir cada vez mais em frente. Bem, pessoal, hoje essa nossa conversa aqui da, da timidez, eu sei que pega muita gente, fala, depois das lives eu recebo muitas mensagens no inbox, porque no privado, porque eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. E se tem algo que me motiva muito a vir fazer essas lives, trazer cada dia um assunto diferente, é para estimular você, neste ano de 2022, fazer com que a sua comunicação seja muito poderosa. E através de pequenas mudanças, desenvolvimento de habilidades, treinamento, você consiga atrair todas e mais um pouco, todas as oportunidades que você considere que você precisa viver na tua carreira, na tua vida pessoal, e isso tudo pelo treinamento de uma comunicação assertiva. Então, quanto mais você ficar ligado, ficar ligada na relação entre comunicação e carreira, mais você vai se fortalecendo para abrir novos horizontes de possibilidades. Seja fazer uma apresentação para um cliente muito especial, seja para fazer uma apresentação em público, gravar vídeos, participar de uma live, participar de um webinário, enfim, tantas são as possibilidades. Mas essas coisas só podem acontecer quando você diz um sim dentro do seu coraçãozinho. Sim, eu posso. Chega de deixar isso de lado, porque eu vou em frente. Bem, essa é uma live de aquecimento para a nossa Masterclass Comunicação de Sucesso, que é um evento que eu faço de tempos em tempos para mostrar como é possível melhorar a comunicação, como é possível melhorar a vida por meio da comunicação. E nós vamos trabalhar com elementos bem importantes para você levar para a sua vida no dia a dia. Técnicas, insights, coisas que você não pode perder. Nós vamos fazer 3 aulas ao vivo no dia 31 de janeiro, agora, 2 e 4 de fevereiro, e essas aulas vão marcar a sua vida, tenho certeza disso. Mas para participar, você precisa se inscrever. Inclusive, quando você se inscreve, eu peço uma ajudinha para você responder uma pesquisa, que vai me ajudar muito a trazer temas que eu sei que você quer ouvir, e vou também trazer as suas dúvidas para a nossa conversa, tá bom? Então, quero aqui agradecer a presença de todo mundo, dar um oi aqui para o meu querido aluno Ulisses, que eu não tinha visto a tua mensagem, um grande aluno, se posicionando cada vez melhor, né? Isso aí. Pessoal, obrigada por todos vocês aqui e vamos em frente. Amanhã nós temos mais live às 6h15, eu espero por vocês e mandem esse aviãozinho, divulga aí para os seus amigos, para familiares, pessoas que vocês acham que também precisam melhorar a comunicação, para vir bater um papinho aqui, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal.